tudo se pode fazer, não é? Uns levam livros, outros levam máscaras para oferecer, outros levam panos, né? Outros Uhum. levam cuca. Cuca, por exemplo, é um produto que está a ficar famoso não só aqui já sabemos que é famoso, Na China mas também, a cuca, yeah. sim, tem muita gente a perguntar. Eu vejo brasileiros que perguntam se a cuca é boa, se a cuca é boa. Eu acho que sim. Isso é uma iniciativa, digamos, de cada cidadão, não é? De ir levando os livros ou dos escritores. Outra coisa é nessas feiras internacionais, agora estava a decorrer essa lá fora, não sei se é Abu Dhabi ou não sei onde, Uhum. qual é o tipo de divulgação que as pessoas conseguem fazer oficialmente, não é? Aí é diferente, não é? Por exemplo, eu sei que nós temos tido grande representatividade lá fora, por exemplo, a nível artístico, da performance, da fotografia, Quilões que Do ainda, teatro. outros do teatro, não é? É verdade que essas coisas não funcionam bem da mesma maneira e é verdade que a carreira, por exemplo, do Quilões que ainda não tem nada a ver com os esforços do Ministro da Cultura, do Ministério da Cultura para, para acontecer. Mas acontece, não é? E os livros também. Há aqui um papel os livros, a literatura, do modo geral, jogam um papel muito importante que o governo, se quiser, pode e deve aproveitar no bom sentido, não é? No sentido cultural. Agora, acho que uns autores devem levar outros. Quem já tem nome lá fora deve sim levar o nome dos outros. Isso é uma coisa Ok, certa a fazer-se. boa. O Jack ficou muito tempo no Brasil e pronto, também as suas obras são lidas, são muito lidas lá. Tenho certeza que sim, porque sempre eu tenho amigos brasileiros e falam do Jack, falam do Agualusa, falam do Pepe Telo. Eu queria entender, eu não sei se o Jack fez esse tipo de leitura, qual é o fator de escolha deles? Como é que eles escolhem os escritores? Partindo já, começando com as próprias entidades, as editoras. Não, quando tu me falaste deste tema, eu pensei, como tu disse, que era bom também às vezes ouvir, e como tu estás a fazer, a convidar as pessoas que estão lá fora. Uma coisa são os angolanos que estão lá fora e que, portanto, têm o corredor do Mujimbo, não é? Uma pessoa, quando está lá fora, ouve o irmão, a prima ou a Rádio Nacional dizer coisas e nós angolanos fora de Angola, seguimos Angola de uma maneira, não é? Então, ia dizer, uma coisa somos nós angolanos que estamos atentos, né? Outra coisa é um editor brasileiro, ou um editor norueguês, ou um editor alemão, que as notícias chegam de várias maneiras, não é? Claro que pode chegar por um zoom zoom, acho que nós nunca tivemos aqui um zoom zoom tão forte em Angola que faça um editor alemão vir procurar quem é É o verdade. senhor Lucas Caçula que fez o livro mais famoso de Angola, não é? Acho que há vários canais para a informação chegar lá fora, não é? É óbvio que a nossa, do modo geral, língua portuguesa demora mais para chegar lá fora do que as outras línguas. As pessoas, do ponto de vista internacional, estão viciadas no inglês. Portanto, um autor que já escreve em inglês, ou que publica nos Estados Unidos, ou que publica na Inglaterra, é outro filme, é outra história. Não é? Daí ser muito Uhum. importante nós tentarmos ter uma tradução em inglês. Não é porque é uma língua mais importante do que as outras, mas é porque no mundo editorial é uma língua que circula com mais velocidade do que as outras. Não é? Há também fatores altamente subjetivos e singulares, que é a qualidade da literatura de cada um. Não vamos descurar esse fator, não é? Não é só a É tradução. isso mesmo. Atenção, tu podes ter um livro, tu amanhã podes pagar alguém e traduzir. Podes, não é? Se o editor não pagou, tu podes dizer, eu vou arranjar um bom tradutor e quero passar essa história para francês. Isso significa que o teu livro, estando em francês, chega à França e vem os editores todos a correr porque fulano ou cicrano é o melhor? Não, não é assim que as coisas acontecem, né? É um mundo que tem alguma subjetividade. Agora, há maneiras de fazer a coisa e pode ser que um dia já houve esforços concretos nessa direção. Por exemplo, a União dos Escritores, uma vez, aqui há uns anos, não uma vez, mais do que uma vez, contactou instituições lá fora, selecionou, fez uma antologia e pagou a tradução para, por exemplo, lembro-me, para o alemão. Essa, essa antologia depois, então, pode ser oferecida, pode ser vendida e pode ser feita uma operação, vamos dizer assim, de charme ou de marketing cultural, onde tu ofereces essa antologia aos embaixadores, etc. Tu imagina que havia uma prática
havia, não é que há, porque não há, mas que havia em Angola uma prática que quando o embaixador chega, uma instituição, uma editora, ou a União, ou o Ministério, tinha um pacote de 10 livros na língua do embaixador para oferecer. Era uma maneira, não é? Tu oferecias 2 ou 3 livros, o embaixador lia aquele e ficava com 2 para oferecer. Esperemos que ele não fosse como nós, que só oferece aos familiares. Ficava para oferecer a outras instituições. É uma maneira. O dia da independência de Angola. Chega nas Nações Unidas, o embaixador quer fazer uma banga bonita. O que é que ele faz? Pega em livros, 100 livros angolanos e oferece aos outros camaradas lá das Nações Unidas. Estou-me a lembrar de coisas, não é? Que são estratégias muito Sim, sim, levezinhas, são práticas. mas que podem ser institucionalizadas, não é? É Agora, isso mesmo. Portugal tem Instituto Camões, a Alemanha tem o Goethe Institute, a Espanha tem o Instituto Cervantes, que trata não só da Espanha, mas da língua, não é? Nós podemos um dia criar, podemos, ou não, podemos fortalecer a CPLP. Podia haver um departamento da CPLP, em vez de ser apenas encontros nos hotéis, etc., podiam tratar também, entre outras coisas, de divulgar a literatura, a música, até podíamos divulgar em conjunto, não só de um país, de Angola, mas dos países de língua De oficial toda a lusofonia. portuguesa, né? Yeah. Boa. Aqui O uns chinês, por comentários. exemplo, Eu o vou pedir chinês é ao um país pessoal. curioso. Se nós tivéssemos mais literatura traduzida para o chinês, de repente, um livro teu, Lucas, se bate na China, se bater mesmo, não são 5.000, são 5 milhões. A China tem 1/3 dos habitantes do mundo, estás a ver? Então, é arranjar uma maneira de tentarmos chegar lá. Sim, há aqui uma mensagem, um comentário do Adilson. Ele disse que os livros do Anjac, um dos livros do Anjac foi distribuído nas escolas no Brasil. E eu queria saber se essa é uma informação real, se havia um projeto cultural desenvolvido a nível do Brasil, porque, pronto, sim, era esse comentário. Não, o que se passa no Brasil, eu não sei exatamente qual é o livro, e também distribuem o livro do Manuel Rui, que me dera ser onde foi adaptado, e outros, não é? Eles têm um programa, tem vários, mas um deles, estou-me a lembrar, é o PNLD, ou coisa assim, das bibliotecas, e as editoras de lá, do Brasil, mandam como candidatos, e os governos, ou as bibliotecas, ou havia uma comissão, aprova uns e não aprova outros, e também aprova muitos brasileiros, né? O que é interessante é que, de facto, eles incluíram no sistema de distribuição da rede deles livros de outros países, Cabo Verde, Angola, Portugal, Moçambique. Então, isso é uma coisa do governo de lá, não é, digamos, não depende do autor, depende de uma candidatura que é feita pela editora. Mas, Lucas, deixa-me aproveitar para dizer uma coisa aqui muito rápida, Sim. tá? Estás a ver aquele prémio que era o prémio Telecom, agora chama-se Prémio Oceanos, nos últimos 2 ou 3 anos, né? Virou Prémio Oceanos. É importante que nós todos da comunidade livreira, editorial, artistas de Angola e de outros países divulguemos o seguinte: quando eles abrem a candidatura, há 2 maneiras de se enviar os livros. A editora pode enviar, por exemplo, eu ano passado da Cacimbo enviei. Não enviei o meu próprio livro como editor da Cacimbo. Portugal enviou o meu livro. Mas eu enviei o livro do Guita Júnior, Moçambique, e enviei o livro do Júlio de Almeida, que nós publicamos aqui. Mas um autor, mesmo com edição de autor, pode enviar o seu livro para o Prémio Oceanos. Ah, mas como é que é? Vai gastar muito dinheiro? Não, porque pode enviar em PDF. Só que nós não temos tido... E eu soube, porque já o ano passado e no outro ano fiz parte do júri, mas este ano participei de um debate com a diretora desse prémio e ela trouxe os dados. E o nosso país foi o que menos livros enviou. Então as pessoas perguntam, mas... E olha, e Moçambique já 2 vezes foi finalista e uma vez ganhou. Já uma editora moçambicana pequena, Cavalo do Mar, que ganhou o Prémio Oceanos com um livro de poesia. Creio, se não estou em erro, que era o livro do... Mas, Anjac, esse prémio, por exemplo, o Oceano, eu conheci o Oceano só no ano passado. Eu penso que o que tem falhado é a questão da divulgação para Angola, né? Nós não trocamos essas informações. Mas, Lucas, a senhora que está lá no Brasil,
vai pagar um anúncio para pôr aqui no Jornal de Angola só para nós Não, sabermos desse prémio? não, não, não. Cano, essa informação, pronto. Onde é que, por Ok. Tem exemplo, há falhado quem de está a nós para saber. nessa É isso. Nós tudo precisamos que essa senhora dessa manda, ponho no sinergia. Facebook, ponho no Instagram. Agora, nós temos que ter o hábito também de ser curiosos, Lucas. Eu, quando não publicava, andava sempre à caça, ver uma cena no jornal, prémio literário mínimo da Chá de Cachimbo, sei lá de quê. Agora, nós temos que estar atentos, não é? Por acaso, eles têm feito um grande esforço para divulgar esse prémio. Só estou a dar um exemplo, né, de um prémio que não Uhum. depende nem do governo do Brasil, nem do governo de Angola, nem de uma editora. Tu tens um livro publicado em nome próprio, edição de autor, tu podes enviar para eles. Creio, Bom, posso estar a dizer errado, mas eu tenho quase a certeza que no Prémio Oceanos pode-se enviar livros a partir de uma edição de autor. pode sim, pode. Eu olhei no ano passado, pode sim. Eu havia dado uma olhada, podia Mas tu se estás a enviar dizer, sim. e bem, quando for o próximo, eles vão divulgar os prazos, vamos divulgar, tu, eu, vamos falar com todo mundo, vamos dizer, Sim, pessoal, não é questão só de ganhar ou de não ganhar, é que nós temos que começar a ter o hábito de participar. Se nós mandarmos 100 livros, temos mais chances do que se mandarmos 5 livros. E eles leem. é isso mesmo. É um júri muito grande. Primeiro, claro, a primeira seleção são 1000 e tal livros, depois passa para 60 livros, depois passa para 10 livros e depois é que dá um prémio. É um caminho, não é Bom, o caminho, boa mas é dica. um caminho. Yeah. Boa dica. E já agora passar também a informação ao pessoal que está a assistir, escritores angolanos, ao Prémio Saram. Para onde é que? Eu queria saber se o fator regionalismo também dificulta o nosso entendimento, ou seja, o entendimento das nossas obras lá nos outros países. Por exemplo, nos países da lusofonia. Um brasileiro ler um livro de um angolano como o Waenga Chito ou um português. Estou a falar do Waenga Chito porque ele tem sempre essa vibe de manter o regionalismo, usar algumas Claro. palavras locais e tudo mais. Eu acho que, olha, são dois públicos, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do Brasil. Não é o grande público, Lucas, mas no Brasil as universidades, há muitas universidades que têm bons professores e professoras de literatura africana. Alguns e algumas das melhores especialistas em literatura africana estão no Brasil, outros estão, mas muitos são do Brasil, e eles estudam muitos autores, não estudam só Pepe Tela, Água Luz e Onjaki. Agora, é um circuito universitário que vai passar pela tese de mestrado, pela tese de doutoramento, sobretudo por estudos comparativos. Muita gente trabalha Luandino versus um autor brasileiro, Paulina versus Conceição Evaristo, Manuel Rui versus algum autor brasileiro. E isso, agora, não é bem disso que tu estás a falar. Tu estás a falar de quem nos lê, o público em geral. Como é que nos, não é? Acho eu, Sim, como é que nos tornamos... É isso mesmo. E isso é mais difícil. São poucos autores que entram. Tu sabes quais são os autores que são conhecidos do grande público brasileiro? Mia Couto, Água Lusa, do grande, estou a falar do grande. Pepe Tela, um pouco. E os outros, muito. Paulina agora, felizmente a Paulina agora. A Paulina ganha agora esse prémio Camões. Sim, E o do prémio, Camões. justamente o prémio vai ajudar a divulgar a obra da Paulina. O prémio não faz a obra da Paulina. A Paulina tem uma obra feita, complexa e completa, não é? Mas o prémio veio ajudar. Eu acredito que a Paulina, por exemplo, vai dar um salto agora. E o Brasil, por exemplo, vive um momento de mais atenção com, por exemplo, a mulher negra. Então, uma autora como a Paulina, que vem também na esteira, no Brasil, de uma mulher como a Conceição Evaristo e como outras autoras, é um momento interessante e importante para a cultura africana no Brasil. Agora, qualquer autor ajuda os outros autores. O sucesso da Paulina ajuda todos nós. O sucesso do Mia Couto, ou do Manuel Rui, ou do É isso mesmo, é África, no final das contas. Outros. Quando a pessoa acabar de ler os livros da Paulina, vai procurar os livros da Paula Tavares. E quando acabar de ler os livros do fulano, vai procurar o livro do John Bella, por exemplo, se estiverem lá disponíveis, não é? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Roberta, nem sei se eu diria que eles são conhecidos do grande público. Infelizmente, o público leitor ainda é muito ligado à universidade. Ok? Bom,
Sempre foi, é normal, não é só no nosso caso. Mesmo em relação aos autores brasileiros, é óbvio que numa universidade que trata de literatura, lê-se mais do que, enfim, na rua em geral, há autores e há autores, não é? O Brasil não foge à regra também que há em Portugal e que há na França, que há pessoas que são lidas porque são muito conhecidas, Lucas. Por exemplo, É isso pessoas que mesmo, trabalham sim. na televisão, o Jô Soares, que por acaso escreve bem, mas imagina, o Jô Soares, quando lança um livro, é uma coisa. O, ah, um poeta ou coisa mais desconhecido que nunca apareceu na televisão é outra. Isso é normal. Eu acho que é É isso preciso mesmo. também, é bom sermos lidos, mas é É também preciso importante trabalhar na preocuparmos. imagem, né? Como escritor, para além de trabalhar no conteúdo, precisamos divulgar a nossa imagem, fazer o nosso barulho. Hoje em dia, sim, não sei se é obrigatório, mas sim, cada vez está mais preso aí. Se fazes barulho, acho que o barulho resulta de certa maneira. Vamos ver quanto tempo dura a duração do barulho. Percebes o que quero dizer? Não é bom fazeres a tua literatura depender do barulho. É bom que a tua literatura dependa da qualidade da tua literatura. Se a tua literatura é Bom, boa, faz barulho, tudo bem, na boa, não é? Por exemplo, no outro dia tivemos aqui o barulho do Gambetta. O barulho do Gambetta, porque lançou os fogos de artifício, porque caiu na piada e tal. Ok, agora vamos ver quanto tempo dura o barulho do Gambetta. o Gambetta já foi detido hoje. Pronto, mas pronto, essa é outra questão. Essa visão do Anjak é boa, mas a prática, fechamos as portas. Na prática, fechamos as portas. As portas. Não sei de quem é que o João Fernando está a falar, mas ele poderá dizer, não Bom, é? bom, eu Não, também há não pessoas que percebi. fecham as portas e há pessoas que tentam abrir as portas. Não, há gente que tenta. Há pessoas que falam muito de outros nomes, dão os nomes lá fora. Agora, é óbvio que nós não podemos obrigar as Eu vou pessoas pedir ao público, ao nosso público, para fazerem perguntas na caixa. Fica mais fácil. E vão me desculpar, eu não estou a usar vídeo porque a minha internet é net ao dia. Está sempre a crashar. Então, pronto. Até que consigamos um novo satélite. O negócio dos livros vai morrendo, na sua opinião? Pronto. Aqui uma pergunta do Diego. Diego, autor do livro Da Morte do Ex-Presidente. Qual é a Onde é pergunta? que? Está aí a pergunta fixada. Consegues ver? Desculpa, Se o negócio não. dos livros vai morrer. Está a morrer. Bom, qualquer negócio pode morrer de um dia para outro. O negócio dos livros é uma coisa muito, muito estranha, essa palavra para mim, sabes? Claro, tu sabes, neste momento eu também sou livreiro, também sou editor, mas custa-me pensar nos livros como um negócio. E podem ser um negócio, não há nenhum problema, não é? Mas não pode ser essa, digamos, a prioridade, não é? Acho que o livro, ou melhor, há quem se ocupe do negócio dos livros, se tu fores um vendedor, se tu fores um livreiro, se tu fores um distribuidor. Eu não aconselho o escritor a pensar muito no negócio dos livros. Aconselho o escritor a pensar no conteúdo dos livros. É isso que Mas vai isso fazer o é negócio. utópico. Mais cedo ou mais tarde, sim, pode fazer o negócio. Tens razão. Acho que sim. Ok. Bom, bom, essa pergunta é minha. Negócios entre aspas. Pronto, enfim. É isso Sim, mesmo que o claro, Jack, claro. Sim, sim. o Captamos. Jack falou. Aqui mais um comentário. Deixa eu ver. É uma pergunta ou um comentário. Angolanas. Quem é, meu Deus? Daniela. Poderiam falar sobre Uhum. editoras angolanas, expansão, ainda imprescindível para autores angolanos serem publicados por editoras portuguesas? Sim, há muitos autores angolanos que preferem ir para Chiado, ir para tudo mais, com esse sonho, por exemplo, da internacionalização. O que é que o Onjaki diria? Lucas, não sei se preferem, é um dos caminhos, não é? Quem é que não gostaria de ser publicado em Portugal? Tu estás aqui em Luanda, em Benguela, ou na Huila, ou no Ambo. E seja Chiado, seja Atilhado, seja Tinta da Conchichina, uma pessoa, se puder, quer ser publicado em Portugal. Como eu, se te disser, tenho um contacto na Espanha, tu vais querer ser publicado na Espanha, não é? É normal isso, não é? Agora, o que a É Daniela isso. pergunta é se ainda é imprescindível para autores angolanos serem publicados. Bom, imprescindível, creio que não. É um caminho. Até para alguns autores
brasileiros, às vezes está em Portugal e depois crescem, não é? Ou para um autor da América Latina, sai na Espanha e depois aquilo parece que está a acontecer. Não creio que se possa usar o termo imprescindível, mas ajuda, isto é, o mercado literário, o mercado das notícias, o mercado da agitação cultural em torno do livro é mais forte em Portugal do que em Angola? É. É mais forte em Portugal do que em Cabo Verde? É, não é? Agora, o que não devemos, talvez, é desistir de publicar no nosso país, de fazer a nossa confusãozinha aqui. Começa no nosso lugar, não é? Agora, por exemplo, há curiosidade. Nós vamos experimentar. Dentro de pouco tempo, queremos pôr livros da Cacimbo no Brasil. Há possibilidades? Há mercado para isso? Se as coisas forem bem feitas. É muito difícil. Como é que eu estou aqui em Luanda, meto um livro a circular no Brasil? Falo com o distribuidor, falo com um amigo de lá, etc. Mas não é a mesma coisa do que uma pessoa que está no Brasil, não é? Nós temos livros da Cacimbo à venda em Portugal. O livro do Guita Júnior, que é moçambicano, está à venda em Portugal. Vamos lançar livros nossos da Cacimbo e vamos pôr em Portugal. Vamos ver como é que corre. Temos um caminho pela frente, não é? Nós estamos a chegar. As editoras portuguesas já lá estão. Portanto, acho que seria interessante, não é? Abrirmos... Ou então, Lucas, se tu fores morar para Portugal, por exemplo, abres lá uma boa editora, chamas mesmo editora angolana e passas a fazer o trabalho dos autores angolanos lá. E eu te ajudo também a divulgar. E por que não? Sim, vamos fazer. Há muitos angolanos a investirem lá em outras áreas, por que não no setor editorial? Sim. O Dito pergunta se acha que existe um mercado literário em Angola. Eu creio que sim, é uma boa pergunta para fazer também o Lucas. O Lucas também trabalha nessa área, eu também trabalho nessa área. Estão a abrir. Não sei se tu achas isso, Lucas. Eu senti que no último ano e meio, 2 anos, abriram várias editoras, não? Sim, cresceu muitas editoras, todas de 2020 e muitos escritores. Eu acho que, estamos todos a tentar, é difícil. Eu estava a ver ali o comentário de João Fernandes a dizer há as grandes editoras da lusofonia que dominam o mercado e têm até links com os governos. Sim, João, mas isso acontece em muitos lugares. Em Portugal também se formaram grandes grupos editoriais, não é? Tu tens o grande grupo da Leia, o grande grupo da Porto Editora e outros grupos. Mas tu tens uma editora, por exemplo, de altíssima qualidade, como a Tinta da China, que consegue resistir, que tem os seus leitores fiéis, dada a qualidade dos seus livros, dada a qualidade das suas capas, e o seu trabalho muito de guerrilha, de continuar a publicar bons autores. A Tinta da China é um caso de uma editora que resistiu, não foi comprada por nenhum grupo, não pertence a nenhum grupo, atua em Portugal e no Brasil. Nós devemos tentar essas coisas. Tem links com os governos. Bem, meu irmão, isso aqui tu já sabes, há muitos links, não é só as editoras que têm links com o governo. Ou entras... É como em qualquer negócio. Agora, deveria sim começar no ativo a tal história do Plano Nacional de Leitura, que parece, ou ouço dizer, que já está avançado aqui em Angola. Não sei como é que eu, por exemplo, e o Lucas, que somos editores, pelo menos a mim, não me enviaram nada, mas tudo bem, vou me informar melhor. Esse Plano Nacional de Leitura é uma coisa que ajudaria muito as editoras, sobretudo nós, as editoras pequenas, numa tentativa, que o governo tivesse essa consciência, numa tentativa de fazer uma distribuição equitativa das oportunidades de edição em Angola. Aí sim, claro, por meio de mérito, por meio da qualidade das obras, mas que não trabalhe só com as grandes. Vai buscar o Lucas, vai buscar o Onjaki, para também nos dar alguma chance de trabalhar no Plano Nacional de Leitura. Estou a falar de Angola. Não é? Sim, boa. A minha pergunta, pronto, nós estamos a caminhar já para o fim, na verdade já passamos do horário combinado. A pergunta, mas a conversa está muito interessante. O Onjaki, não sei, tem seus afazeres, não queremos ver vamos mais 10 minutinhos? Sim, é isso mesmo. Eu queria saber como é que... Poderiam falar mais sobre o Plano Nacional de Leitura, mas se não sabemos, vamos falar como. Tu sabes, Lucas, o que aconteceu? Temos de receber, não sei, se calhar vão nos enviar amanhã, como estamos a falar, vão nos enviar amanhã por e-mail. E também vamos procurar, não sabemos ainda. Para saber, porque se calhar há canais para sabermos.